Por que acreditamos estar certos, mesmo quando estamos completamente equivocados? A resposta para essa questão pode estar na evolução, que nos lapidou para a sobrevivência, mas não para a busca da verdade. Este talvez seja o maior desafio de nosso tempo. Mas, para realmente saber, precisamos primeiro saber o que está certo. E precisamos aprender a aprender. Precisamos aprender a pensar cientificamente. Scientia, do latim para conhecimento. A nobre arte de esculpir proposições segundo critérios lógicos e então submetê-las ao escrutínio da pensabilidade. A arte de submeter hipóteses à necessária comprovação. Assim, o onus probandi recai sobre os ombros daquele que afirma. O ônus da prova recai sobre aquele que reclama a autoridade. Por outro lado, também podemos dizer que a ausência de provas não é prova da ausência, muito menos da existência. E não podemos cobrar respeito algum por uma afirmação sem fundamentos ou infundada. E existem diferenças abismais e muito mal entendido quando tratamos do ceticismo dito filosófico e do ceticismo científico, por outro lado. O ceticismo filosófico afirma com certeza que não existem certezas. Já o ceticismo científico testa a validez de uma afirmação e cultivando sempre o bom hábito de afirmar apenas o que podemos provar ser verdadeiro. Isso beneficia a dúvida, a própria veracidade, a justiça, a ética, o progresso e a vida. Afinal, não é a vontade de acreditar que conta, mas o desejo de descobrir o que há, que é exatamente o contrário. Pense muito bem nisso. Foi este empenho abnegado pela verdade, uma espécie de honestidade sem limites, que moldou as nossas melhores práticas e os nossos códices legais. Assim, as nossas histórias mais belas foram encenadas e reproduzidas para medir em gestos confiáveis a grandeza de nossa humanidade. Essa é, pois, a poesia da realidade. Einstein disse que somos todos ignorantes, em alguma medida, mas não sobre as mesmas coisas. E complemento dizendo que somos ignorantes, sim, e em diferentes assuntos, mas também em diferentes graus de ignorância. Portanto, sempre existirão proposições mais corretas e confiáveis do que outras. Dito de outra forma, existem gradações de erro e, portanto, gradações de assertividade. A internet, por exemplo, mistura assuntos e afirmações que destoam completamente em gradação de erro. Mistura boatos, crendices e estudos aprofundados em um mesmo ecossistema de informação e desinformação. Um espaço curioso, onde algumas afirmações nem sequer alcançam o status de estarem erradas, residindo em um limbo anterior a isso, já que falsificam ou mal interpretam dramaticamente os próprios fatos, e de onde exatamente emergem suas certezas categóricas e afirmações dogmáticas. Tabloides eletrônicos confundem as pessoas, transformando o noticioso em notícia. Ou ainda fazendo afirmações do tipo negativas, o que constitui um absurdo lógico e filosófico. Ou se baseando apenas no solipsismo ou percepção pessoal, que não poderá ser compartilhada e muito menos verificada e testada. Nós mudaríamos o curso da história complementando o saber que com o saber como,
Por outro lado, estamos cada vez mais afogados em dados e em complexidade, e seguimos equipados com os nossos recursos inatos, filogenéticos, os mesmos recursos que equiparam o homem de Cro-Magnon há 50 mil anos, ou ainda os nossos ancestrais mais longínquos no Neolítico, na savana africana. Isso há cerca de 200 mil anos. Além disso, hoje sabemos que a lucidez não é a regra em nossa espécie. E o nosso cérebro não é um órgão acabado, e ao contrário, na verdade, acabamos de estrear no filme da vida. Isso enquanto a cultura avança exponencialmente e a evolução conta os seus delicados e poderosos passos em centenas de milhares ou milhões de anos. Isso faz eclodir um sem número de desvios de cognição e percepção. Mais de 200 armadilhas no caminho de nossas certezas. E precisamos de alguma certeza em meio à incerteza, alguma linearidade consequencial em meio ao burburinho, em meio ao caos. Por isso, inventamos a ciência, para testar a nossa própria lucidez. Devemos ainda celebrar o instinto da linguagem, que nos permitiu uma arte marcial, e da qual derivam todas as nossas artes intelectuais, a linguística. Portanto, podemos dizer que nós pensamos com a linguagem. Assim, fomos catapultados exponencialmente ao presente, ao advento da cultura moderna. Com a agricultura, no preâmbulo da civilização, ou mesmo antes desse tempo, passamos a reconhecer a importância da previsibilidade e da inferência. Foi assim que descobrimos o maior propósito de nosso aparato neuropsicológico, a previsão. Descobriríamos também os seus limites e, portanto, maravilhosamente imperfeitos. Esse foi o tempo das superstições. E hoje vivemos o tempo da neurociência. Afinal, nós somos o nosso cérebro. Costumo dizer que o transplante de cérebro é o único onde somente o doador é beneficiado. Entendeu? Mas os desafios da demografia, resultado de nossa adaptabilidade, cobrariam respostas cada vez mais precisas para questões cada vez mais elaboradas. Foi então que homens como nós, notáveis no endereçamento da verdade, fundaram as bases dos sistemas de conhecimento moderno. Isso remando contra a maré dos sistemas ideológicos e da sede de poder. Há pouco mais de 250 anos, navegamos alicerçados por um corpus cumulativo de entendimento sempre consagrado por provas. E avançamos a passos largos, reduzindo a mortalidade infantil em mais de 40 vezes, reduzindo a violência em mais de 100 vezes e vivendo 3 vezes mais. Afirmo que o conhecimento pacifica, salvaguardando a vida e a liberdade. Afirmo que o conhecimento também responde questões morais e éticas. Portanto, zip code or genetic code. E mais de 400 estudos com gêmeos culminaria em um relatório de Harvard em 2018 e que pôs fim ao debate iniciado por Judith Harris. Em meus cursos e palestras, mergulharemos nestes e em outros temas fulcrais relacionados à saga humana. Pois venha viajar comigo através do tempo e pelo fio condutor da neurociência cognitiva, da neurociência social e evolucionária e da genética comportamental. Para investigarmos juntos onde estamos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Descobrir a ficha do órfão abandonado à soleira do universo, mas que representa a memória viva deste universo. Parafraseando Chesterton, não encontramos as soluções porque falhamos em determinar os problemas, os desafios. Falhamos em formular corretamente as questões. O que você pensa é importante,
mas como você pensa é muito mais importante. Somente o conhecimento ou educação científica pode mitigar o efeito da fragilidade de nossas heurísticas intuitivas. Isso frente à complexidade moderna galopante. Assim, juntos, compensaremos as limitações de um cérebro com as vantagens de uma gigantesca rede neural humana. Esse é o poder do conhecimento humano. Consolidado por métodos empíricos, lógicos, analíticos, estatísticos, consagrados em algoritmos que podem realmente nos ajudar a formular melhores questões e que dirijam, assim, melhores soluções. Isso deitando o erro e a incerteza pelo caminho em um processo que nunca termina e contribuindo efetivamente para um mundo melhor. Quero apaixoná-lo pelo conhecimento. Quero apaixoná-lo pela verdadeira ciência humana e trazendo o homem de volta ao seu lugar na natureza, com a necessária humildade, honradez e esperança. Nas palavras lapidares de Darwin, nos diferimos dos demais seres vivos cerebrados apenas por uma questão de grau e não de tipo. Quero bombardear o seu hipocampo com poderosos neurotransmissores e, afinal destes cursos e palestras, você estará apto a entender com clareza essa declaração. E tenho alguns objetivos colaterais escondidos na manga, na cartola, 3 coelhinhos e luzes que poderão transformar a sua percepção da vida. Quero ativar ao menos 3 processos mentais em seus cérebros, despertando 3 questões que também e sempre desafiam 3 vespeiros. Primeiro, não estamos no controle de nossas emoções, racionalizações e ações. Portanto, a lucidez não é a regra. E, por princípio, todos os processos mentais são originados por complexos emocionais. Segundo, viver é uma luta inglória contra a segunda lei da termodinâmica e contra a estatística mecânica de Boltzmann, e que sempre nos será desfavorável, sempre. Terceiro, inventamos a ciência, o método dedutivo baseado em prova, para testar a nossa tênue chance de lucidez e desafiando assim as certezas impostas por nossas heurísticas e ímpetos mentais evolucionários. Por fim, sempre será melhor acender uma luz do que praguejar contra a escuridão. Eu sou Carlos Sherman e te espero em minha Masterclass.